Olá pessoal, bem-vindos à unidade 7. Nessa unidade vamos falar sobre os estados limites de serviço. Vamos lá? Roda a vinheta. Bom, então para começar a nossa conversa sobre isso, nós vamos falar o que são os estados limites de serviço. Bom, os estados limites de serviço são falhas no atendimento de exigências funcionais de durabilidade da estrutura, podendo ser originadas por um ou vários dos seguintes fenômenos: deformações excessivas para uma utilização normal da estrutura, deslocamentos excessivos sem perda do equilíbrio, danos locais excessivos e vibrações excessivas. Nós vamos ver mais adiante quais são os tipos, de estados limites de serviço. Então, antes da gente começar a falar quais são eles, vamos começar falando sobre os estádios de deformação. Os estádios de deformação nós já vimos, vamos apenas recordar, O que é mesmo? Os estádios de deformação são fases pelas quais um elemento estrutural fletido, em concreto armado, passa quando ele é solicitado por uma ação com intensidade crescente, até provocar a ruína do elemento. Então, eu vou aumentando a força F que está aí nesse desenho, até chegar na ruína, da nossa seção. Bom, então quais são os estádios que a gente viu? Olha só, nós temos o estádio 1, estádio 2 e estádio 3. O estádio 3 nós utilizamos quando nós fizemos o dimensionamento, Então, nós usamos no estado limite último. Agora, para o estado limite de serviço, nós vamos usar o estádio 1 e o estádio 2, tá bom? Então, olha só para recordar, O que é o estádio 1? Então, agora nós vamos ver como que ficam as características das seções no estádio 1. Então, vamos lá, olha só. O que é mesmo o estádio 1? Bom, no estádio 1, o concreto não está fissurado na região tracionada. Então, com isso, o que a gente tem? A gente tem que o concreto resiste às tensões de tração. Então, a gente ainda tem uma peça íntegra, sem a fissuração ali na região tracionada. Então, quando a gente tem isso, como que a gente faz para considerar as características geométricas da seção? Eu posso considerar a seção bruta, que é a seção com concreto íntegro, tá? O que a gente pode considerar também? Podemos considerar, que exista a homogeneização da seção. Como a seção, em concreto armado, ela é composta por concreto e aço, então eu tenho dois materiais com dois módulos de elasticidade diferentes. Então, nós podemos fazer a homogeneização da seção, tá? Então, vou criar uma seção equivalente com um desses materiais. Na figura que eu estou mostrando aqui para vocês, eu criei uma seção equivalente de concreto. Então, eu substituí a área de aço por uma área de concreto equivalente. E como é que eu faço isso? Eu devo multiplicar a área de aço por um coeficiente, que eu estou chamando aqui de αe, que é a razão entre o módulo de elasticidade do aço e o módulo de elasticidade do concreto. Bom, ainda falando sobre isso, eu posso calcular a posição da linha neutra no estádio 1 e encontrar o momento de inércia no estádio 1. Essas equações mostradas aqui são para seções retangulares. Mas nós vimos, que é uma possibilidade ter seções em forma de T. Então, aqui na tabela eu estou mostrando, como calcular a área, o centro de gravidade e o momento de inércia para seções T no estádio 1, sem considerar a presença da armadura, tá? Então, estou considerando que só exista concreto. Agora, se eu quiser considerar a armadura longitudinal, usando o procedimento de homogeneização, o que eu faço? Eu vou usar as expressões que estão indicadas nessa outra tabela aqui, tá? São expressões bem simples, BF, BW, HF, tudo que a gente já viu, A gente está usando aqui
a mesma simbologia, tá bom? Então, continuando. Bom, continuando, nós vamos ver as características geométricas dessas seções no estágio 2. O que é o estágio 2 mesmo? O estágio 2 é o estágio de fissuração. Então, agora, as tensões na região tracionada ultrapassou a tensão resistente à tração do concreto. Então, vai ocorrer a fissuração. O que a gente convencionou? Concreto fissurado, ele não é considerado no nosso modelo, tá bom? Então, aqui nós vamos avaliar essa situação. Então, olha só, percebam, quando eu tenho a viga no estágio 1, o concreto está íntegro. Agora, no estágio 2, eu tenho uma parte fissurada. O que acontece? A rigidez da flexão fica menor, por isso que a gente tem que calcular as características geométricas da seção, para que a gente possa utilizar essas características como o momento de inércia na hora que a gente for fazer cálculos de deslocamento, tá? Lembra quando a gente estudou lá em mecânica dos sólidos, deflexão em vigas? Então, é a mesma ideia, né? A gente também vai precisar aqui do momento de inércia. Então, olha só. Aqui, para a seção retangular, eu já estou apresentando para vocês qual é a equação para a gente encontrar a altura da linha neutra, né? Ou a profundidade da linha neutra. Bom, é feito mais ou menos parecido com o equilíbrio que nós fizemos para o estado limite último. E aqui é também uma equação de segundo grau, eu já estou mostrando a resposta para vocês. Então, ela depende desses parâmetros aí, ó, A1, A2 e A3. Então, eles estão dados aqui ao lado e é só a gente substituir aqui nessa equação que está em azul, tá bom? Nós vamos fazer um exemplo e nele tem a aplicação dessa equação. Descobriu aqui quanto vale a posição da linha neutra x no estágio 2. Eu sou capaz agora de encontrar o momento de inércia no estágio 2, tá? Então, é o momento de inércia agora considerando a fissuração do concreto. Então, eu mostrei isso agora no início porque a gente vai precisar dessas informações para fazer as verificações no estado limite de serviço. Bom, nós temos a mesma ideia agora para a seção T, tá? Então, eu também consigo calcular a posição da linha neutra no estágio 2 e, a partir dela, o momento de inércia. Se a linha neutra cortar a mesa, então eu calculo o momento de inércia por essa equação, né? A primeira aqui indicar, e caso contrário, eu calculo, né, por essa equação aqui embaixo, a segunda. Bom, então isso foi uma informação preliminar que nós vamos precisar, principalmente quando a gente estiver calculando as deformações, os deslocamentos na nossa viga, né? Porque nós vimos que a rigidez da flexão, ela depende tanto do módulo de elasticidade como do momento de inércia. Então, ela vai ser importante para a gente. Bom, outra coisa muito importante são as combinações das ações. Qual carregamento eu vou utilizar para fazer as verificações no estado limite de serviço? É a mesma combinação que eu usei no estado limite último? Não, são combinações diferentes, são combinações de serviço. Então, estou destacando aqui 3 combinações de serviço. Nós temos a combinação quase permanente, a combinação frequente e a combinação rara. Na combinação quase permanente, nós consideramos as ações que podem atuar durante grande parte da vida útil da estrutura, né? E nós usamos esta combinação para as verificações de estado limite de serviço de deformação excessiva. Calma que a gente já vai ver direitinho o que é esse tipo de estado limite de serviço. Nas combinações frequentes, nós usamos as ações que se repetem muitas vezes durante a vida útil da estrutura. E nas combinações raras, nós usamos aí ações que ocorrem algumas vezes durante a vida útil da estrutura. Tanto a combinação frequente quanto a combinação rara, elas são utilizadas para verificação do estado limite de fissuração. E como que a gente acha o valor, né?
do carregamento para essas combinações. Olha só. Bom, então como que eu obtenho aí o valor, né, dos carregamentos nessas combinações? Olha só. Na combinação quase permanente, as ações permanentes entram com o seu valor característico, enquanto as ações variáveis elas entram com o valor quase permanente, que é o valor característico multiplicado aqui pelo psi2, tá? Bom, nas combinações frequentes de serviço, a gente tem novamente as ações permanentes com os seus valores característicos, e aí a ação variável principal, ela entra com o seu valor frequente. Então, multiplicado aqui o valor característico por psi1. E as demais ações variáveis, elas entram aqui com o valor quase permanente. Então, é o valor característico multiplicado por psi2. Finalmente, nas combinações raras, o que eu tenho? Eu tenho as ações permanentes com o valor característico, a ação variável principal também com o valor característico e as demais ações com o valor frequente. Tudo isso que eu acabei de dizer está escrito aqui também nesta tabelinha da norma, né? Então, o que eu acabei de dizer está tudo de acordo com a NBR 6118 de 2014. Bom, e qual que é o valor de psi1, psi2? Ó, tá indicado aqui também nesta tabela da norma e são essas duas colunas aqui. Então, nós vamos utilizar essas combinações quando a gente estiver fazendo as verificações no estado limite de serviço. Ali no final do vídeo, nós teremos um exercício. Então, vamos aqui ver quais são as verificações que nós devemos fazer. Olha só, quais são então os estados limites de serviço? Nós temos o estado limite de formação de fissuras, o estado limite de abertura das fissuras e o estado limite de deformações excessivas. Estes três nós vamos ver em detalhes daqui a pouquinho. Nós temos ainda o estado limite de vibrações excessivas, que são quando as vibrações ultrapassam os limites máximos estabelecidos pela norma. E temos também alguns estados limites relacionados ao concreto protendido. Olha só, nós temos o estado limite de compressão excessiva, né, que é quando as tensões de compressão ultrapassam 70% da resistência característica FCKJ prevista para a idade de aplicação da proteção. Nós temos o estado limite de descompressão, que é quando um ou mais pontos da seção transversal apresentam tensão normal nula, não havendo tração no restante da seção. Então, também é usual no caso de concreto protendido. Temos ainda o estado limite de descompressão parcial, né? Nesse estado, eu viso garantir que a compressão na seção transversal, na região onde existam armaduras ativas. Vamos falar um pouquinho mais sobre o estado limite de formação de fissura, chamado aí de ELS-F. Bom, nós dizemos que tem início a formação de fissura quando a gente está nesse estado limite, né? Como o próprio nome já diz. Admite-se que esse estado limite é atingido quando a tensão de tração máxima na seção transversal se iguala à resistência do concreto à tração na flexão. Então, nas situações de serviço, as estruturas trabalham parcialmente ou no estádio 1 ou no estádio 2. A separação entre essas duas situações é definida considerando o módulo do momento de fissuração. Então, quem é esse momento de fissuração? O momento de fissuração a gente indica aí pela letra MR, né? E ele é igual a alfa vezes FCT vezes IC dividido por YT. O valor de alfa depende do tipo da seção transversal. Se eu tenho seções T ou duplo T, o valor de alfa é 1,2. Agora, para seções retangulares, o valor de alfa é 1,5. Tá?
O valor aí de YT é a distância do centro de gravidade da seção até a fibra mais tracionada. E C é o momento de inércia da seção bruta de concreto. E FCT aí é a resistência à tração direta do concreto. Bom, só para a gente relembrar, qual que é o valor aí de FCT que a gente vai utilizar? Olha só, se a gente estiver pensando no estado limite de serviço de deformação excessiva, o valor de FCT indicado na equação anterior é o valor de FCTM, que é igual a 0,3 vezes FCK elevado a 2/3. Por outro lado, se a gente estiver avaliando o estado limite de formação de fissuras, que é o que a gente está falando agora, eu vou utilizar o valor de FCTK inferior, que é igual a 0,21 vezes FCK elevado a 2/3. É 0,7 do valor de FCTM. Bom, então aqui para avaliar o estado limite de formação de fissuras, eu uso FCTK inferior. Bom, e aí como que é esta verificação? Eu vou comparar o valor do momento solicitante de serviço obtido, né, considerando uma combinação de ações e comparo ele com o valor de MR, que é o momento de fissuração. Se o momento solicitante de serviço for maior que o momento de fissuração, eu vou dizer que os elementos apresentam fissuras, tá bom? Bom, essa é a primeira verificação. Então, eu verifico e chego na conclusão que fissura ou não fissura. Se eu chegar na conclusão de que fissura, eu vou avaliar mais um estado limite, que é o estado limite de abertura das fissuras, chamado aí de ELS-W. Bom, nós sabemos que a fissuração pode comprometer a durabilidade, portanto, né, o desempenho da estrutura de concreto. Assim, visando obter um bom desempenho relacionado aí à proteção das armaduras e também à aceitação sensorial dos usuários, procura-se controlar a abertura das fissuras. Para garantir, então, a proteção das armaduras, né, a NBR 6118 de 2014 indica alguns critérios para cálculo das aberturas de fissura, que nós vamos chamar de W, e fornece também valores aceitáveis, que não causam uma perda de durabilidade ou de segurança da estrutura. Então, o que vai ser esta verificação? A gente vai calcular o valor de W, W é a abertura da fissura, e vai comparar com o valor limite dado pela norma. E qual que é, desculpa, qual que é esse valor limite dado pela norma? Olha só. Então, nós temos essa tabela aqui que traz as exigências de durabilidade relacionadas à fissuração. E nela nós temos, de acordo com a classe de agressividade ambiental, o valor, né, limite para a abertura de fissura. Então, se eu estiver pensando numa classe de agressividade ambiental 2, eu tenho que a abertura de fissura tem que ser menor ou igual a 0,3 milímetros. E eu vou utilizar que tipo de combinação aí? Eu vou utilizar uma combinação frequente. Tá tudo escrito aqui na tabela, bom? Bom, aí a norma ainda fala aí quais são os critérios para cálculo das aberturas das fissuras. A avaliação dos valores de abertura de fissuras é feita para cada elemento ou grupo de elementos da armadura passiva que ajudam aí a controlar a fissuração do elemento estrutural. Deve ser considerada uma área ACR do concreto de movimento constituída por um retângulo cujos lados não distem mais de 7,φ do eixo da barra de armadura, como eu estou indicando aí nessa figura abaixo, tá vendo? Ó, tem uma barrinha, eu estou indicando uma área ACR, né, que é uma área crítica em volta dessa barrinha, e a distância do centro da barra até a face desse retângulo não deve ser maior que 7,5 φ. Bom, e aí como que eu calculo o valor, né, o tamanho da abertura de fissuras? Eu tenho duas expressões, tá? Uma expressão considera a fissuração sistemática,
ou seja, considera fissuras que são igualmente espaçadas e com abertura de mesma ordem de grandeza. A outra equação considera a fissuração não sistemática, então são fissuras com espaçamentos ou aberturas distintas entre si, tá bom? O cálculo no estágio 2 admite um comportamento linear dos materiais e despreza a resistência à tração do concreto. E pode ser feito considerando um alfa igual a 15. Então, nós vamos ver por que desse alfa igual a 15, onde que eu vou usar ele, na hora que eu estiver fazendo o exemplo, tá bom? Só para ver aqui o que significa cada um dos símbolos que estão indicados nessas equações, nós temos aqui, ó, o valor, então, de ESI é o módulo de elasticidade do aço da barra considerada. Φi é o diâmetro da barra que protege a região de envolvimento considerada. ρRI é a taxa de armadura passiva em relação à área, né, da região de envolvimento. Então, ASI dividido por AR crítico, né, a área crítica. Sigma SI é a tensão de tração no centro de gravidade da armadura considerada, calculada no estágio 2. Então, por isso que a gente vai precisar ali do valor de αE para calcular esta tensão. E Ni é o coeficiente de conformação superficial da armadura, o mesmo que a gente usou lá no detalhamento, tá? E ele deve ser adotado como sendo Ni igual a 1 para a armadura passiva. Então, só relembrando aqui, né? Se eu tiver uma barra de alta aderência, como o CA50, o valor de Ni1 é igual a 2,25. E quando eu não preciso fazer toda essa verificação? Para dispensar, então, essa verificação, né? Um elemento estrutural deve ser dimensionado respeitando o que está indicado nesta tabela aqui. Essa tabela relaciona a tensão na barra com os valores máximos, né, do diâmetro das armaduras passivas e o espaçamento também das armaduras. Bom, agora vamos finalmente falar do estado limite de deformação excessiva. No estado limite de deformação excessiva, o que a gente considera? Bom, a gente vai ver que a gente vai calcular qual que é o deslocamento, por exemplo, de uma viga ou qualquer elemento que a gente esteja verificando e vai comparar com valores limites estabelecidos pela NBR 6118 de 2014, tá? Esses valores limites de deslocamento visam um valor adequado para o comportamento da estrutura. Então, por exemplo, nessa figura que eu estou mostrando para vocês, eu tenho a viga e logo abaixo dela eu tenho uma janela. Se o deslocamento for excessivo, quando ocorrer, eu não consigo mais abrir a minha janela. Então, quais são os valores limites? Só para a gente entender o que a gente está fazendo, é exatamente igual à ideia da abertura de fissuras. A gente calcula agora qual que é o deslocamento, qual que é a flecha naquele meu elemento e vou comparar com os valores limites. Por exemplo, aqui nós temos, para aceitabilidade sensorial, pensando nos deslocamentos visíveis em estruturas, em elementos estruturais, nós vamos considerar aqui um valor de L dividido por 250. Qual o carregamento que eu considero? O carregamento total. Temos outros aqui, de acordo com o que a gente está querendo fazer a limitação, a razão da limitação. Aí vocês vão avaliar o que é adequado no caso de vocês. Bom, isto então diz respeito aos limites que a gente tem para a deformação. Por outro lado, né, nós temos agora que calcular o valor da flecha. Então, como a gente está trabalhando aqui com viga, eu vou focar na questão da viga. Nós vamos então avaliar qual que é o valor da flecha em vigas. O que é importante a gente ver? Olha só, existe uma flecha que a gente chama de flecha imediata. Eu aplico o carregamento e isso gera uma deformação no elemento e o valor máximo da deformação é a flecha imediata. Mas nós vimos também que existe a fluência no concreto. Então, ao longo do tempo, a deformação vai aumentando e eu passo a ter um valor de flecha diferida no tempo. Se eu somar a flecha imediata
com a flecha diferida no tempo, eu tenho um valor de flecha final. E é este valor que a gente está preocupado e a gente vai tentar calcular. Por quê? O valor definido no tempo, ele é importante, ele é significativo. E eu vou levar em conta o efeito da fluência do concreto. O que é mesmo esse efeito de fluência? Bom, então vamos para a avaliação aproximada da flecha em vigas, tá? Então, o primeiro passo nessa nossa avaliação é a gente encontrar qual que é o valor da flecha imediata. Como que a gente obtém esse valor? Nós podemos ter aí duas abordagens. Ou a gente utiliza um software de análise estrutural e a gente pega lá qual que é o valor dado pelo software para o deslocamento, para a flecha. Ou a gente pode calcular utilizando o que a gente aprendeu lá em mecânica dos sólidos, Então, em mecânica dos sólidos, nós tínhamos sempre uma equaçãozinha parecida com essa. Tem um coeficiente que depende aí da condição estática, depende dos tipos de ações, tá? Mas sempre está aí multiplicado pelo carregamento, pelo vão da viga e depende da rigidez da flexão. Então, olha só, pensando nisso, eu coloquei aqui uma tabela que é parecida com o que a gente viu em mecânica dos sólidos. E eu tenho aqui, por exemplo, para uma viga biapoiada com carregamento concentrado no meio do vão, qual que é o valor da deflexão máxima, que é o valor da flecha. Então, aqui no caso, ó, é PL ao cubo dividido por 48 EI, tá? E assim por diante. Aí vocês vão verificar qual que é a situação que vocês têm e podem obter a flecha imediata utilizando as equações contidas nessa tabela. Bom, os valores dos deslocamentos e rotações devem ser determinados por modelos que levam em conta a rigidez efetiva das seções do elemento, ou seja, que levam em conta a presença da armadura e a existência de fissuras no concreto. Assim, quando a gente for fazer as verificações do estado limite de deformação excessiva, nós devemos prestar atenção em algumas coisas. Quais? Qual combinação de ações a gente vai usar? A gente tem que levar em conta os efeitos de fissuração e fluência do concreto e levar em conta também as características geométricas das seções transversais. Então, vamos continuar, Vamos agora pensar no como que a gente vai considerar essas coisas, começando pela flecha imediata. Bom, e como é que eu vou considerar isso que eu acabei de falar no cálculo da flecha? Bom, então, olha só, se eu pensar num elemento, uma peça, uma viga de concreto armado, na situação de serviço, o que a gente vai ter? Nós temos seções que estão trabalhando no estágio 1, portanto, não fissuraram ainda, e tem seções que já estão trabalhando no estágio 2, que já fissuraram. Então, tudo isso está acontecendo em conjunto na viga. Então, a gente tem que levar em consideração isso, que eu tenho trechos fissurados e trechos não fissurados. Como que eu contemplo essa situação? Nós devemos usar aí um valor de inércia média, tá? Então, essa ideia, nós temos um modelo proposto por Branson, que admite, para todo elemento de concreto, uma única inércia, que representa os trechos fissurados e não fissurados. Esse valor está indicado aqui nesta equação, tá vendo que ele depende aqui do momento de inércia da seção bruta e depende também do momento de inércia da seção fissurada de concreto no estágio 2, que é calculado considerando αE igual a εs dividido por εcs, tá? Bom, o que mais que temos nessa equação? Nós temos aqui o valor MA indicado, que é o momento fletor de serviço na seção crítica, no vão considerado, e temos também o valor de MR, que é o momento de fissuração do elemento estrutural. Lembrando que agora eu estou avaliando o estado limite de deformação excessiva. Na hora de calcular aqui o valor de MR, o valor de FCT é o valor de FCTM. E aqui o valor de ECS é o módulo de elasticidade secante do concreto. Vocês lembram como é que calcula o módulo de elasticidade secante do concreto? Bom, caso tenha se esquecido, estou indicando aí, ele depende de αi, que depende do valor de FCK, αe, que depende do tipo de agregado que eu estou utilizando,
vezes 5.600 vezes raiz quadrada de FCK. Bom, com isso eu calculei qual que é o valor da rigidez equivalente e eu vou utilizar este valor na hora que eu for encontrar a flecha imediata. Bom, falta o quê? Falta a gente considerar a flecha diferida no tempo, né? Considerar então o efeito da fluência do concreto. Tem várias formas de fazer isso. Nós vamos utilizar esse coeficiente chamado de ∝f, tá? Esse coeficiente ele é calculado como eu estou indicando aí, certo? Bom, aí eu devo fazer as substituições aqui, então eu vou considerar o tempo em meses e aí eu encontro o valor desse coeficiente, substituo aqui. O valor de rolinha depende de ∝S', então é só se eu tiver armadura comprimida. Então eu encontrei isso e aí eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar o valor da flecha imediata por 1 mais ∝f e aí eu encontro qual que é o valor da flecha final. Vamos fazer um exercício agora?